Palavra de Deus em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, versículo 43. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Todo louvor, toda adoração seja dada a Ele. Nesses dias estaremos fazendo diferente. Conversei com o nosso pastor, ele nos deu essa ideia de, ao invés de nós estar dando essa oportunidade, nós estaremos dando a palavra de 15 minutos, 20 minutos, mas uma palavra sadia, uma palavra que vai edificar a sua casa e que, em nome de Jesus, nós cremos no poder dele, irá derrotar esse gigante que tem nos açoitado. Amém? 1 Samuel 17, versículo 43, diz assim, irmãos. Eu vou ler e os irmãos acompanham. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão, para que venha a mim com varas? O filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: venha a mim, e eu te darei a tua carne, a aves do céu e os animais do campo. Então disse Davi, versículo 45, então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e um escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso de Israel, a quem tu desafiastes. Glórias a Deus. Neste dia o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te ferirei, e arrancarei de ti a tua cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra ela é bem conhecida, essa história, onde fala que Davi, com a sua pequenez, em porte físico pequeno, não olhou para isso. Ele acreditou, ele sabia do Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia. Ali, aquele exército inteiro estava olhando para um menino, mas Deus estava vendo um rei. Deus estava vendo um homem íntegro, que corria atrás dos seus sonhos, que defendia o Deus que ele servia. Nenhum homem daquele teve coragem de desafiar o gigante, mas Davi teve. Davi foi corajoso, Davi teve fé, que é o tema da nossa campanha. Davi teve fé, Davi persistiu, apesar de tudo estar falando para ele que não ia dar certo, mas ele persistiu e ele conseguiu. Amém? E o nome dele ficou gravado nessas histórias da Bíblia, nessa palavra viva, da onde tiramos fé, da onde nós podemos tirar a verdadeira graça de Deus. Amém? Eu quero convidar a todos que fechem seus olhos, em nome de Jesus, para que possamos orar e que Jesus venha nos dar um culto abençoado, que Ele venha falar no íntimo do nosso coração, através dessa live, dentro da sua casa, que Ele venha estar dentro da sua casa e Ele possa estar falando com você. Amém? Nós não podemos nada, irmãos. Nós estamos de mão atada, não podemos estar cultuando a Deus na casa dele, mas o Senhor fala que onde tem 3 ou mais orando, 2 ou 3 orando, Ele está ali presente. Então dobre os seus joelhos ao chão. Se você na igreja tem vergonha de fazer isso, faça isso hoje dentro da sua casa. Dobre o seu joelho no chão, clame ao Senhor por misericórdia. Clame a Ele, peça perdão a Ele, se reconcilie com Ele. Faça como fez Davi, tenha uma intimidade com Ele, seja corajoso. Deus sabe do seu coração, mas Ele quer ouvir isso da sua boca. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Jesus, em nome do Espírito Santo, por mais essa rica oportunidade de estar falando, Senhor, para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós não somos nada. Nós necessitamos da tua palavra e da tua presença diariamente. Senhor, que o Senhor venha falar conosco hoje através das tuas palavras. Pai, que em nome do Espírito Santo de Deus, essas pessoas venham a ser tocadas pelo teu Espírito. Não pelo pastor Aguinaldo, não pelo evangelista Denis Jacques, não pelo evangelista Fabrício, mas sim, Jesus, pelo teu nome, pela tua palavra, Senhor. Milagres venham ocorrer hoje em casas de pessoas que estão precisando, estão necessitando da tua palavra verdadeira. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Jesus. Fica conosco, faça presente nesses lugares
que é onde tem tantas pessoas necessitando da tua palavra. É o que nós te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu escolhi um versículo, na verdade uma história da Bíblia, onde que fala, acredito eu que muitos conhecem essa história, a história de um filho, em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 23, do versículo 11 ao 23, capítulo 15, do versículo 11 ao 23, a história do filho pródigo. Muitos conhecem essa história. Irmão Fabrício, mas por que o senhor está mudando o tema, colocando o filho pródigo nessa história de derrotando gigantes? Irmão, nessa parábola aqui tem um gigante que todos nós temos. Todos nós temos esse gigante. Chama-se ego. Nosso pastor falou um dia no nosso seminário, ele deu um tema de uma campanha. Ele colocou que esse tema chamaria o meu eu e as minhas consequências. Irmãos, é bem isso. Às vezes nós escolhemos coisas que Jesus não quer para nós. E aí vem consequências. Mas nós não esperamos essas consequências. E aí nós vamos perguntar para Deus por que aconteceu isso. Por que houve esse tipo de coisa. E é muito interessante, aonde que fala que o filho pródigo, eu vou ler aqui, irmãos, um pedaço, em nome de Jesus, e os irmãos, se quiserem acompanhar, essa história está em Lucas, capítulo 11, capítulo 15, versículo 11. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Diz assim, e ele disse, certo homem um dia 2 filhos tinha. O mais jovem deles disse ao seu pai, pai, o mais jovem, pai, dá-me a minha parte dos meus bens, que tenho direito. E o pai, ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo que tinha, partiu para uma terra distante. Ali, desperdiçou todos os seus bens, uma vida dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Até o 14, irmãos, em nome de Jesus. Irmão Fabrício, mas por que o senhor está falando isso? Um jovem inconsequente, que às vezes tinha tudo que queria, do bom e do melhor, e não deu valor. É isso mesmo, irmão. Isso é um gigante. Sabe qual é o nosso maior gigante nesse dia de hoje? Nós mesmos. Nós, com o nosso egocentrismo, porque nós somos melhores, porque nós merecemos coisas melhores. Ah, mas por que o irmão, o evangelista Denis Jacques, conseguiu uma empresa e eu não? Por que a minha pastora conseguiu um carro e eu não? É isso, irmão. Por que a pastora tem essa amizade com todo mundo? Ou a irmã Esther canta tão bem e eu não? É isso, irmão. É o eu. É um gigante. Eu poderia estar falando para vocês aqui no lado espiritual, mas não foi isso que Jesus tocou no meu coração. Foi a carne. É o ego. É o eu. Meu eu e as minhas consequências. E aí quando chegam essas consequências, às vezes nós não estamos prontos para isso. E nós vamos se perguntar, assim como fez o filho pródigo, nós vamos nos perguntar, mas por que, Deus? Por que na Bíblia fala aqui, no versículo 17 em diante, diz que ele não tinha nada que comer. Ele não tinha nada que comer. E como ele não tinha nada que comer, ele estava se misturando com os porcos. Ele desejou, irmãos, às vezes comer comida de porco. Aí eu te pergunto, irmão Fabrício, mas nós fazemos isso hoje? Fazemos de uma maneira diferente, mas nós fazemos. Nós às vezes temos do bom e do melhor, e mesmo assim nós não agradecemos a Deus. Deus nos dá uma família abençoada, e nós reclamamos porque Ele não nos deu outro. Deus nos dá um carro 2010, e nós reclamamos porque não me deu em 2017. Deus nos dá um emprego que ganha R$2.000, supre as nossas necessidades. Mas nós reclamamos porque Ele não me deu um emprego que eu ganhe R$20.000. Porque eu mereço mais, eu posso mais. Irmãos, nessa noite eu quero que Jesus venha tocar no coração de vocês, que vocês venham abrir o coração de vocês para essa palavra, que não é minha, é dele, é do Espírito Santo de Deus.
nós devemos destruir, derrotar esse gigante, que é o que mais nos prejudica. O que nós temos feito hoje pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos avós, pelos nossos vizinhos. Eu estou passando por um problema na minha família, que os meus sobrinhos estão sem lugar onde ficar. E é o mais interessante, a mãe que não quer ficar com os sobrinhos, com os filhos, todo mundo está apedrejando. E eu pergunto, qual seria a atitude de Jesus hoje? Ele iria vir a chicotear essa pessoa? Qual seria a atitude de Jesus? Será que ele iria falar para ela, você não pode fazer isso, você vai para o inferno, muda de vida? Não, irmãos, Jesus não ia falar isso. Jesus veio para curar os enfermos. Ele não veio para entrar dentro da casa dele, na onde nós habitamos, para falar só com aquele grupinho ali, não, irmão. Ele vai lá no meio, lá, assim como aconteceu com a história do filho pródigo. Na história, eu vou resumir, eu não tenho muito tempo. Na história diz assim, 17, e ele caindo em si disse aos quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra? Tem pão suficiente de sobra. E eu aqui a preço de fome. Levantei-me e irei ao meu pai. E lhe direi, pai, eu pequei contra ti. Pequei contra ti e perante o céu. E não sou mais digno de ser chamado filho teu. Faze-me como os teus servos. E me levantando-se, foi para o pai. Mais interessante, irmão. Ele levantou e foi para o pai. Nós devemos fazer isso hoje. Nos levantar e ir para o pai. Nós devemos acreditar que o pai está lá, nos esperando, de braços abertos, para nos ensinar, para nos alimentar e para nos dar o bom e o melhor. É o que eu te pergunto hoje. Você tem se levantado e ido ao pai? Ah, mas o meu pai vai me dar uma resposta negativa. Ele vai falar para mim, não, eu não te quero aqui mais. Você pegou todos os seus bens, vai embora. Você pegou tudo que tinha. Olha o que diz a Bíblia, irmão. E o filho, e 20, e ele levantando-se foi para o pai, mas ele estando ali longe do caminho, viu o seu pai e teve compaixão. Viu o seu pai e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e eu não sou mais digno de ser chamado filho teu. Mas o pai disse aos servos, traz-me o melhor de se vestir. Põe na mão dele um anel em sua mão, põe na sua mão um anel e sapatos em seus pés. Trazei aqui para mim um novilho cevado, para que matamos e nos alegramos. Irmãos, Jesus está assim, nos esperando, para que nós possamos ir de encontro a Ele e nós venhamos abraçar Ele. Na verdade, na Bíblia fala que Ele vai nos abraçar antes de nós chegar até Ele. Então eu quero deixar essa mensagem para os irmãos, que nós venhamos refletir nesse gigante que está nos prejudicando demais nessa geração, que é o querer, tudo nosso, do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E às vezes Deus trabalha de outra maneira. Ele não trabalha da maneira que queremos. Amém? Que Jesus venha abençoar cada um dos irmãos, que possa nos estar dando graça. Amém? Eu quero dar oportunidade para a irmã Esther estar louvando ao Senhor, essa menina abençoada, Stephanie, né? Em nome de Jesus. E logo após o nosso evangelista Denis Jacques. Amém? Posso até estar aflito, nunca deu tempo. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será compensada e o meu Deus não falha.
Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem no socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem no socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, Jesus. Deus proverá. Quando azeite a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me fez enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus proverá. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Nós devemos viver pela fé. Glórias a Deus. Nosso evangelista Denis Jacques está com a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. A todos os ouvintes que estão nos assistindo neste momento. Eu venho trazer uma palavra. Esta noite, culto de quinta-feira de campanha, derrubando gigantes. E eu venho trazer uma palavra que venha tocar no coração nesta noite para todos nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel 17, 36 ao 37. Onde a palavra do Senhor diz: o teu servo matava assim, e leão como os ciosos filisteu será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluias, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta palavra aqui, todos conhecem a história de Davi.
Saul, ele foi ungido pelo Samuel para ser o rei de Israel. E ali a Deus mandar que Saul fosse ali até os Malaquitas e matasse todos aqueles. Ali Saul desobedeceu ao Senhor Jesus Cristo. Ali ele foi lá e fez tudo aquilo, fez aquela matança, mas não matou os boi, não matou ali aqueles animais. Então Saul ali desobedeceu ao Senhor Jesus. E então a palavra do Senhor diz que Deus arrependeu em escolher Saul como rei de Israel. E que Samuel fosse à procura de um novo rei. E então pediu que fosse a casa até de Jessé. E ali escolhesse um dos filhos dele e ungisse como rei. E assim Samuel fez. E foi até a casa de Jessé. E ali um dos filhos dele, um ali de pouca estatura, um ali que muitos não acreditavam nele, mas assim como diz a palavra do Senhor, ele não enxerga nós por fora, mas sim por dentro. E ele viu que Davi era um homem diferente, era um homem que fazia segundo a vontade de Deus. E então escolheu Davi e Samuel ungiu como rei, o novo rei de Israel. E ali então, Davi então foi até a casa de Saul. E ali ele estava se preparando para guerrear com o filisteu. E então ali ajuntaram vários soldados. E ao chegar lá, quando viram o gigante, o tamanho do gigante, todos os filisteus se assustaram. E a palavra de Deus diz que eles todos correram. Mas ali Davi estava. E Davi, quando o gigante viu ele, percebeu o tamanho dele. Eu aqui, ele pensou que como é que eles mandam um desses soldados desse tamanho, que Davi ele tinha a estatura de um homem pequeno, fino, magro. Como é que manda um desses guerrear? Ali aquele gigante pensou que ia derrotar Davi. Mas ali Davi, ele acreditou em Deus. Mas primeiramente, meus amados, eu quero te dizer que Davi, a primeira coisa que ele venceu para derrotar esse gigante, você lendo aqui a palavra, você percebe que primeiramente Davi consegue derrotar o medo dele. Assim somos nós. Muitas vezes nós temos um gigante para derrubar nas nossas vidas. E muitas vezes o medo nosso nos atrapalha. De quê? De prosseguir, de ir em frente. Então nós temos que fazer assim, igual Davi fez. Davi, ele venceu o medo primeiro. E depois falou que ia vencer aquele gigante. Porque o Senhor ia fazer com que ele derrotasse esse gigante. E Davi ele não precisou de espada e nem de outro objeto para derrubar esse gigante. Ele somente jogou uma pedra para derrubar esse gigante. E assim, com a ajuda de Deus, Davi venceu o gigante. Assim somos nós, meus amados. Eu não sei qual é o gigante que você tem na sua vida. Eu acredito que todos nós temos um gigante nas nossas vidas. Um gigante que nós temos que derrotar. Ali ele venceu também o gigante que muitos ali falavam que ele não ia conseguir. Por que que Davi não ia conseguir? Por causa do tamanho dele. Porque ele não era um soldado apropriado. Mas Davi ali ele não confiou nele, mas sim no Senhor Jesus. E assim somos nós. Não importa o gigante que tenha nas nossas vidas. O que importa é o Deus que nós temos dentro do nosso coração. Então que nós devemos sempre acreditar em Deus. Porque quem faz é Ele. Então Deus é quem faz com que nós vença cada dia. E derrube nosso gigante. E nós prossigamos.
Porque muitas vezes na vida as pessoas chegam até mim ou em você, falam que você nunca vai conseguir, que você nunca pode. Então, para que você venha vencer esse gigante, dessas pessoas que falam isso, você somente tem que ter Cristo. Falar, eu em Cristo eu posso, porque com Deus nós venceremos. Não há nada que nos impeça a nossa vitória. Se Deus estiver conosco, não há nenhum obstáculo que nós não possa vencer. Não há nenhum gigante que nós não possa derrubar. Assim como lá em Mateus 8, 6, fala de um leproso. E ali eu acredito que, qual que era o gigante daquele leproso? Sim, era a lepra. E ali aquele leproso chegou até Jesus e falou, Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E então o Senhor Jesus pôs a mão sobre ele e o curou. Por quê? Porque ele teve fé. Ele acreditou que Deus tinha a capacidade de curar ele naquele momento. Ele só queria ter a oportunidade de chegar até a Cristo. E ele o chegou. E ali quando ele chegou, ele falou para o Senhor, se tu quiseres, tu me cura neste momento. Assim somos nós, meus amados. Muitas vezes nós estamos passando por problema, estamos passando por dificuldade. Muitas vezes nós não sentimos vontade nem de sair de casa. Muitas vezes nós não temos coragem nem de abrir a boca para ler a palavra de Deus. Nós se sentimos derrotados. Mas eu quero te falar nesta noite que você tem uma chance de vencer e derrubar o teu gigante. E essa oportunidade é clamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo, assim como esse leproso clamou e chegou até o Senhor. E ali, ao ele clamar, o Senhor fez um milagre na vida dele. Então que nós venhamos ser assim também, que nós venhamos clamar pelo Senhor, que nós venhamos buscar mais ao Senhor Jesus. E eu acredito que o Senhor Jesus nos fortalece e faz com que nós vencemos o gigante nas nossas vidas. Este momento que nós estamos passando aí por dificuldade no país inteiro, esta peste, essa doença que está esparramada aí, infectando aqueles. Mas ei, deixa eu te falar, se nós cremos no Senhor Jesus, se nós acreditamos que o Senhor Jesus, Ele existe, Ele é um Deus que cura, que liberta, que salva, nós não devemos ter medo, porque nós só devemos crer no Senhor Jesus, porque Ele nos guarda e nos protege. Ele não deixa que nenhuma peste, que nenhuma doença chegue até a nós. Por quê? Porque Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus, Ele cuida de mim e de você. Porque Moisés, ele foi escolhido ali para liberar aquele povo ali do Egito. E ali, digo eu, que o gigante de Moisés era convencer a Faraó que libertasse aquele povo. E ali o Senhor mandou a Moisés ir até Faraó e pedisse a ele que liberasse aquele povo. E assim Moisés fez. E ali Moisés falou com o Faraó. O Faraó virou as costas para Moisés e falou que não liberaria. Mas cada vez, se você perceber na história de Moisés, cada vez que o Senhor Jesus pedia que ele fosse lá conversar com o Faraó, a palavra de Deus diz que Deus endurecia o coração de Faraó, para que ele dissesse não. Aí você se pergunta, por quê? Será que Deus pedia isso, em que o coração de Faraó se endurecesse? Deixa eu te falar. Deus, Ele endurece o coração de quem Ele quer e na hora que Ele quer. Então Ele endurece e desmolece. Então Ele endurece e aquebranta o coração da pessoa na hora que Ele quer. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem criou os céus e a terra. Então não há nada neste mundo que há com o Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. E ali, quando Moisés ia até Faraó, e Jesus falou que ia mandar pestes sobre o Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E na 10ª peste, que Moisés
pediu a Faraó que liberasse o seu povo. Mais uma vez, Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó e não deixou que liberasse o povo. E o Senhor falou a Moisés: deixe comigo, eu vou mandar uma nova peste sobre o Egito, e logo após Faraó liberar o meu povo. E então naquela noite disse Deus a Moisés que ficasse em casa com todos e ungisse com sangue do cordeiro. E naquela noite o anjo da morte vinha sobre todo o povo de Egito. E então assim fez Moisés. E ali o anjo da morte veio sobre o Egito e matou todos os primogênitos. E ali a Faraó, quando percebeu que realmente Deus era o Todo-Poderoso, então Faraó liberou aquele todo o povo para o Egito. E acredito eu que mais uma vez o gigante foi vencido. Então assim somos nós. Muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, porque tem um gigante nas nossas vidas, e esse gigante é difícil de se derrotar. Mas deixa eu te falar nesta noite para você, nesta noite, você só precisa ter fé e acreditar no Deus vivo, que não há gigante que nós não podemos derrubar. Então nesta noite, eu quero deixar para você nessa noite que está nos vendo e nos assistindo nessa noite. E se você só precisa ter fé e acreditar no Deus vivo, que nós somos capazes de derrotar e derrubar todo gigante. Então nesta noite eu quero agradecer ao Senhor Jesus por me dar essa oportunidade e de falar essa palavra que venha tocar no seu coração. Que você nessa noite venha ter ouvido o Senhor Jesus falar. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. É só pra vir aqui, ó. Ela aí. Aleluias. Irmãos, que Jesus, acreditamos que Jesus está falando conosco essa noite, né? Pedimos a Deus que venha ter misericórdia de nós, e nessa noite você venha ficar atento à palavra. Isso foi simplesmente o evangelista Denis falou, eu falei. Nós estamos simplesmente dando um esboço simples para que o nosso pastor, o anjo da igreja, venha falar com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Mantenha-se conectado para que Jesus venha falar com vocês. Amém? Quero convidar aqui o nosso pastor Ignaldo, que está dando a palavra da noite. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor mais uma vez e pedir aqui ao evangelista Fabrício que faça a leitura, por favor, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. O verso que nós vamos fazer a leitura é o 32. Amém? Vamos ler, irmãos. Você que pode se colocar de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra. E Davi disse a Saul que não faz-lhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá à luta contra este filisteu. Amém, amados. Glória a Deus. Então, Davi chega até o rei Saul e diz para o rei Saul que ele não se entristeça, que ele não se magoe, que ele não fique com o seu coração ferido, porque ele iria à luta pelo rei. Eu quero te dizer essa noite, você que está aí do outro lado, eu não sei qual é o gigante que assola a tua porta, ou que tem tentado atrapalhar a sua intimidade com Deus, ou até mesmo a sua vida. Mas o que eu sei é que o Deus de Isaac, Abraão, Jacó, o Deus de Davi, manda te dizer que ele vai pelejar por você. Se você está aí do outro lado e recebe essa palavra, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Peço também
que vocês nos ajudem a estar aí, né, curtindo a nossa página e fazendo aí a presença e a sua participação em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar essa noite sobre um gigante que atormentou a vida de Davi. O meu tempo não é grande, o meu tempo é curto, até porque nós aproveitamos aqui alguns obreiros que estão conosco. Nós estamos aqui num quadro de 8 pessoas para adorar o nome do Senhor Jesus, e em virtude disso meu tempo é escasso. Mas eu quero falar sobre um gigante que atormentou a vida de Davi durante muitos anos. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu conheço o meu Deus e sei que Ele pode resolver todos os problemas. O interessante é que quando nós vamos olhar para a realidade de Davi, nós observamos um quadro interessante. Samuel vai até a casa de Jessé, e quando ele chega à casa de Jessé, ele encontra ali a sua família reunida. Família essa que estava pronta, se organizando para alguma coisa. O interessante, amados, é que estavam todos os filhos de Jessé, mas Davi não se encontrava no meio deles. Todos estavam ali esperando o momento do almoço, do banquete, o momento de comunhão, de estar sentado na mesa, mas Davi não estava no meio deles. O que legitima isso é a própria palavra de Deus, onde diz que Samuel chama um por um e o Senhor não confirma a unção sobre a vida deles. O que nos dá a entender, por exemplo, que Davi sofria rejeição até mesmo dentro do seu lar. E às vezes, eu não sei qual é o seu gigante, mas existe um gigante que tem trazido muita tristeza, angústia no coração do povo, que é justamente a rejeição. A rejeição no trabalho, a rejeição na sociedade, a rejeição na escola, a rejeição na igreja, a rejeição em casa. Davi, ele era rejeitado pela sua própria família, porque ele não era um homem belo. Primeiro, ele não tinha muita estatura. Segundo, ele não tinha força. Ele era uma pessoa franzina, ruiva, totalmente descaracterizado daquilo que era um judeu autêntico da época, que tinha uma pele um pouco mais escura. Então ele era meio que o patinho feio da família. Todos iam sentar-se à mesa, comer, banquetear, falar das suas conquistas, das suas vitórias. Davi tinha que cuidar dos animais, cuidar das ovelhas de seu pai, cuidar de todas as circunstâncias que envolviam os animais de sua família. Ele era mais considerado na sua família um serviçal do que um próprio irmão, um próprio filho, à exceção de sua mãe. Todos os outros da sua família o tratavam com uma certa acepção. E quando nós vamos para a campanha e vamos falar sobre os gigantes que impedem a nossa alegria, o gigante que impede a nossa vitória, nós precisamos observar que existem alguns gigantes que eles estão dentro da nossa casa, estão dentro do conceito da sociedade. E a gente faz a luta. Na África tem país que se a mulher não tiver o pescoço acima de 25 centímetros, ela não casa. Existem países que vivem o seu próprio conceito. Quando nós vamos para a África do Sul, existe um preconceito quanto à cor da pele. E Davi sofria um preconceito dentro da sua casa. O preconceito de que ele era franzino, ele era raquítico, ele não tinha uma estatura física que impostasse medo, ou até mesmo que trouxesse uma certa seguridade. Mas existem outros valores que podem nos trazer uma realidade completamente diferente. Eu não sei se você tem sido tratado com acepção pela tua família, com preconceito na escola, com preconceito na faculdade, com preconceito no trabalho, com acepção dos amigos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: o mesmo Deus que agigantou Davi quer agigantar a sua vida nessa noite. A realidade de Davi não era diferente da nossa, dos nossos dias. São dias de luta, dias de dificuldade, dias de muita peleja, dias onde nós precisamos exercitar uma fé sobrenatural para continuar, viver e permanecer no Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos tratados com acepção quando nós somos rígidos demais, e somos tratados com acepção quando nós somos flexíveis demais.
Se for flexível demais, é a igreja que tudo pode. Se for rígido demais, é a igreja antiga. Eu quero te dizer que o Evangelho não mudou. O Evangelho é pecado, acepção. É uma maneira de você trazer juízo desnecessário para a vida de alguém. Davi era tratado com preconceito. Jessé chega e diz, ou melhor dizendo, Saul chega e diz a Jessé: Jessé, eu vim aqui para ungir um filho teu rei. Olha a ideia de um homem que não está no Espírito Santo de Deus. Ele não olhou qual o filho que tinha mais capacidade de unção, ou mais propriedade, ou mais intimidade com Deus, ou mais conhecimento. Ele olhou para a estatura física. Ele olhou para o estado físico. E no estado físico não era Davi. Jessé rejeita. E quando ou melhor dizendo, Samuel rejeita. E quando Samuel rejeita, Jessé logo, ele já olha o segundo em estatura, o segundo em potência, o segundo em armadura, o segundo em força. E traz até ele. Mais uma vez, quando Samuel apresenta diante do Senhor e diante do holocausto para ungir o rei, o Espírito Santo rejeitou. Talvez você tenha sido rejeitado pela tua família, porque você não é capaz, porque você não é forte, porque você não é belo, porque você não é eficaz. Talvez você é rejeitado na escola porque você tem dificuldade de aprender. Talvez você é rejeitado na sociedade porque você não comunga muito com a ideia das pessoas. Talvez você é rejeitado em todos os lugares que você vai simplesmente pela tonalidade da tua pele. Mas o interessante é que Deus conseguiu ver aquilo que o homem não viu. Deus, ele não está preocupado com aquilo que é aparentemente externa, ou seja, aquilo que está de fora, aquilo que as pessoas veem. Ele quer nos conhecer de uma forma diferente, de uma forma especial. E Ele me trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele quer te agigantar, mas para isso Ele precisa te conhecer por dentro. Abre o teu coração. Deixa esse Jesus entrar na tua vida. Deixa esse Jesus fazer morada no teu ser. Desta forma, Ele vai te agigantar. Ele vai te colocar sobre as condições mais importantes de toda a terra. Ele é o único que tem o poder de pegar do monturo e levar para condição de príncipe. Ele é o único que tem o poder de pegar quem não é e fazer ser. E nessa noite, Ele manda eu te dizer que a sua hora, o seu momento chegou. É a sua vez. É o seu instante. Receba essa. Cada vez que Samuel instigava a Jessé, se ele ainda tinha outro filho, ele procurava valores que não contam para Deus. Valores que para Deus não são somados. E quando acabou todos os filhos que ele achava cabível, Samuel olha para ele e pergunta: olha, mas Deus me mandou vir aqui ungir um rei. Deus me mandou aqui para levantar um gigante. Uma pessoa que vai vencer todos os gigantes da terra. Uma pessoa que vai ter ousadia no falar. Uma pessoa que não vai ter medo de declarar a glória de Deus. Uma pessoa que vai ser um homem segundo o coração de Deus. Deus me trouxe aqui para isso. E acabou os seus filhos. Jessé abaixa a cabeça. Conformou-se com aquela palavra. A mulher de Jessé lá do fundo, ela ouve. E a mulher é sensitiva. Ela tem o poder de sensibilidade e de sentir essa questão levantada por Deus. Ela consegue ter a percepção maior. Lá do fundo ela grita: não, ainda tem um. Jessé se levanta. Saul diz, ou melhor dizendo, Samuel diz para ele: tem um. Ele diz: tem um pequenino, um franzinho, um ruivinho, um feioso, um fraco. Ele apacenta as ovelhas. Talvez a pessoa achou você dessa forma. Talvez o mundo te acha dessa forma. Talvez o mundo olha para você e acha que você não pode. Mas eu estou aqui para te dizer, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que você pode. Declara para a sua vida. Bate a mão no peito comigo assim e diz: eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Senhor, o meu Remidor, vive hoje, vive amanhã e vive eternamente. Jessé já tinha desistido de tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que as pessoas desistam de você, Deus nunca desiste de você. Mesmo que as pessoas não acreditem na sua potencialidade, Deus nunca menospreza o seu valor. Mesmo que ninguém consiga enxergar a glória de Deus na tua vida, Ele vê algo que o homem não consegue ver, porque a ótica de Deus é perfeita. A ótica de Deus é sensível. A ótica de Deus, ela visualiza a espiritualidade, a fé e o poder de Deus na sua vida. Ela não visualiza o ter, o ser, a grandeza, a estatura, o músculo. Porque o maior músculo, o músculo mais poderoso quem tinha era Davi. Estavam os irmãos de Davi, que tinha ali toda a musculatura física do seu abdômen, do seu peito, dos seus braços trabalhados. Mas e a musculatura do joelho? Como que ela está? Raquítica. Davi não, Davi vinha com os joelhos fortalecidos. Por quê? Porque no momento do menosprezo, aonde as pessoas menosprezavam ele pegava a sua harpa e salmodiava assim: bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem sequer se assenta à roda dos escarnecedores. Pois esse será como a árvore plantada à beira do ribeiro de águas, cujo dará o seu fruto na estação própria. A preocupação de Davi não era a preocupação dos pais de Davi. A preocupação de Davi não era a preocupação dos irmãos de Davi. Uns queriam guerrear e vencer para ser grande. O pai queria ter filhos grandes diante do exército para se tornar um homem poderoso. Davi queria ser grande de Deus para alcançar a misericórdia redentora do nosso Deus. O músculo mais importante que um homem pode exercitar, que é o joelho, ele tinha exercitado. Ele tinha fortalecido. Ele tinha a musculatura do joelho perfeita. Samuel vai ali para ungir um rei, não um guerreiro. Samuel vai ali para ungir uma pessoa que liderar o povo de Deus e ensinar esse povo a conhecer o Senhor. Ele não estava ali para ungir uma pessoa para vencer uma guerra. Acontece que quando nós entramos num propósito de obediência, nós entendemos aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, o mais nos é acrescentado. Quando Davi passa no arraial dos filisteus, como diz a palavra, ele observa o gigante afrontando o povo de Deus, afrontando o povo hebreu. Agora ele tinha, além de toda a coragem que Deus deu para ele, além de toda a unção que Deus deu para ele, além de todo o compromisso que ele tinha por Deus e com Deus, agora ele tinha a unção de rei sobre a tua vida. Ele não deixou a unção subir tua cabeça. Ele não deixou a unção mexer com o ego dele. Ele não deixou a unção fazer com que ele perdesse a percepção do Espírito Santo. E quando ele passa no meio do arraial dos filisteus, essa percepção do Espírito Santo sensível que é, sente um certo constrangimento com a afronta que aquele gigante fazia para Israel. Ele olha um monte de soldados, milhares de soldados. A Bíblia diz que ele passa no meio do arraial do filisteu, ele atravessa eles e chega até o arraial de Israel. E começa a andar no meio do exército de Israel procurando seus irmãos. E ele vê ali soldados condecorados, soldados cheios de condecorações, mas todos com medo. Todos com medo. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Nós precisamos perder o medo. Perder o medo de ir, perder o medo de enfrentar, perder o medo de acreditar, perder o medo de saber que através da oração eu posso conquistar. Nós precisamos perder o medo. E naquela hora, ele foi até seus irmãos, olhou todo mundo cabisbaixo, as pessoas todas tristes, cada um maior e mais forte do que o outro, tudo baqueado. Estavam todos ali, irmãos, completamente, irmãos, desnorteados. O que ele faz? Ele vai até o rei e fala: Senhor, eu não quero mais permitir
que um incircunciso, ou seja, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, uma pessoa que não faz parte do povo de Deus, uma pessoa que não está na presença de Deus, venha ferir o povo de Deus, eu não consigo mais. Eu não aceito isso. Então deixe que eu vá e possa lutar contra mim. É interessante, irmãos, que nós aprendemos tanto com Davi. Nesse momento, ele não tinha medo, ele se revestiu da glória e da coragem que Deus entregou para ele. Mas mesmo estando cheio da certeza de que ele era vencedor em Cristo Jesus, ele não desobedeceu nenhuma autoridade. Ele foi até a autoridade competente, que era o rei Saul, e pediu a permissão para lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Ele pediu a permissão para lutar em nome de Israel. Saul olha para ele, um menino franzino, que não tinha condição física nem estatura. E ele perguntou, mas como você vai vencer o gigante? Ele falou, não, fica tranquilo. Eu já apacentei um dia as ovelhas de meu pai. E de repente veio contra mim um grande urso, feroz. E eu o matei. Mas só um urso que você matou? Não, peraí. Certa feita, estava eu apacentando a ovelha do meu pai num outro lugar. E quando eu cheguei nesse outro lugar ali, veio um grande leão. E eu matei o leão. E eu posso derrotar o gigante. A coisa mais importante que Davi fez foi declarar que ele podia matar o gigante. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado aí na tua casa, aonde você estiver nos assistindo, no seu trabalho, na escola, não importa. Eu só quero que você declare para a pessoa que está do teu lado que ela pode derrotar o gigante. Ela precisa crer que ela pode derrotar o gigante. Ela precisa acreditar que ela pode derrotar o gigante. O primeiro passo para vencer o gigante é acreditar que você pode. Por isso eu abordei dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que o gigante da tua vida cai por terra a partir do momento que você crê que você pode vencer. Eu posso orar por você, eu posso abençoar a tua vida com a minha oração, mas vencer o seu gigante é você que tem que ter coragem, fé, certeza de que você pode vencer. Eu quero pedir a você, onde você estiver, coloque-se de pé nessa hora. Eu quero orar por você. E eu quero fazer essa oração e declarar a vitória sobre a tua vida. Declarar que o Senhor dos Exércitos está à tua frente. Não importa o tamanho da tua dificuldade, não importa o tamanho do teu problema, não importa qual é o gigante que você enfrenta. O que importa é que o Senhor dos Exércitos vai à tua frente e vai desentronizar todos os gigantes da sua vida agora. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, poderoso, eterno e soberano Deus, Senhor, aqui estamos nessa noite, ó Deus, numa só fé, numa só voz, numa só palavra, num só Espírito, no Espírito Santo de Deus, para declarar, ó Deus, para a vida de todos os ouvintes, das pessoas que estão conosco aqui, nos ajudando, cooperando com esse trabalho, ó Pai, que o Senhor traga à luz a existência, a necessidade deles, que o Senhor repreenda da vida deles, ó Deus, o dia mal, repreenda da vida deles, ó Deus, aquilo que não procede de Ti, aquilo que não Te agrada, Deus. Vai diante, ó Deus, deles agora, repreendendo toda cilada do passarinheiro, toda oração contrária, toda obra de macumbaria, toda palavra má proferida. A Tua palavra diz que uma boca não sai dela bênção e maldição. Então, em nome de Jesus, anula a boca, Senhor, daquela pessoa maldizente. Anula a boca, Senhor, daquela que profetiza coisas ruins. E nessa noite, ó Deus, transceda a barreira de todo impedimento e traz à luz da existência a necessidade do Teu povo, a necessidade da Tua igreja, a necessidade de todos nós. Nos proteja, nos guarda na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a você que continue nos acompanhando aí pela live no Instagram, pelo Facebook e agora também pelo nosso canal no YouTube. Nós começamos quarta-feira que vem um programa no YouTube. É um programa de debate, de muita discussão. Eu tenho certeza que vai gerar algumas polêmicas,
mas isso é para o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. É para o crescimento do Evangelho do nosso Senhor. Então eu peço a você que vá ali no nosso canal no YouTube, vá lá, participe lá, faz a live, cadê meu assessor aqui? Uma live Uma live que ao mais? vivo. Uma live? Ao vivo. Isso. O que é para eles fazerem? Ela curtir, né, a nossa Curtir página e compartilhar. E compartilhar isso. É porque eu estou bem novo nesse negócio de linguagem eletrônica. Eu até comentei com a minha esposa hoje, tudo que eu era contra agora eu tenho que fazer. Deus liberta a gente até do preconceito. Amém, Jesus. Obrigado. Isso. Então, amados. Isso. Então você pode compartilhar. Essa live ela vai ficar no nosso canal por 48 horas, é isso? Isso. 48 horas. Você tem 48 horas para compartilhar, para transmitir, para ajudar, para divulgar e para ajudar a gente aí a ganhar almas. O nosso intuito aqui é abençoar pessoas. Eu não posso deixar de orar aqui pela vida do irmão Alex e da irmã Rosângela, que nos enviou aqui o seu dízimo e a sua oferta. Nesse caso é o dízimo. Então eu peço a todos que estendam as mãos para cá, para que oremos pela vida dos dizimistas da igreja. Embora a igreja esteja restringida a esse pequeno espaço do nosso estúdio de gravação, mas eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo está nas casas, está na vida de todos aqueles que estão recebendo essa mensagem. Então eu quero nessa noite pedir a você que levante a sua mão abençoadora para a gente abençoar a vida dos dizimistas e ofertantes da casa de Deus. Santo Deus eterno Pai, aqui está, ó Deus, o dízimo e a oferta dos teus filhos, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, cooperou com esse trabalho e coopera, ó Deus, com a vida da tua igreja. Peço ao Senhor, ó Deus, que em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Abra a janela dos céus e derrame sobre a vida da tua igreja as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Você que tem dízimo e oferta, que está na tua casa agora, por favor, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, para que a gente possa estar orando pela tua vida, abençoando o teu envelope em nome de Jesus. Quero também falar para você que está aí do outro lado, nós estamos numa campanha, estava conversando hoje com o irmão que dirige ali o trabalho do nosso projeto, que é Futebol e Cidadania, né? Um projeto social, que nós temos ali mais de 70 crianças sendo cuidadas ali. Nós carecemos de alimentos, para ajudar algumas famílias. Então eu quero pedir para você que está aí do outro lado, por favor, nos envie alimentos. Pastor, como que eu faço? Irmão, se você postar aí no link em algum lugar, nós vamos saber, nós vamos dar um jeito de até você recolher esse alimento, preparar uma cesta e doar para essas famílias carentes. Tudo que nós queremos, nós não queremos dinheiro, nós não queremos prata, nós queremos abençoar pessoas. Então se você tem alimento, por favor, nos doe. Pastor, eu não tenho alimento, eu tenho roupa, eu tenho calçado. Irmão, tudo serve. Tudo que você trouxer vai ajudar alguém. Então, por favor, nos ajude através do nosso instituto, o Instituto Antônio Inácio de Freitas. Nós temos um projeto ali que a gente está cuidando de 72 crianças. Eu conto com você para nos ajudar em nome de Jesus. Quero chamar aqui o evangelista Fabrício para estar fazendo aqui a oração final. Quero agradecer aqui a todas as pessoas que estão conosco. Aqui está um pouco calor, porque nós estamos aglomerados num espaço pequeno. E tem conosco aqui, nós temos 2 cameramans, né, que estão nos ajudando. Temos ali a nossa assistente também, que é a pastora Kênia, que está nos passando o time das coisas que estão acontecendo. Quero agradecer aqui a família do evangelista Denis Jacques, que veio estar conosco hoje para nos ajudar com esse trabalho. Domingo, a partir das 19 horas, estaremos mais uma vez aqui com o nosso canal, com o nosso culto, com a nossa pregação para abençoar a tua vida. Então eu quero pedir a você que está aí do outro lado, nos ajude, compartilhe, envie para os irmãos que não estão assistindo, para os irmãos que não estão tendo culto, por favor, nos ajude em nome de Jesus. Contamos com a colaboração de todos. Fabrício, com a oração final, e em seguida nós vamos impetrar as bênçãos apostólicas. Glórias a Deus. Amém. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade e que eu torno a falar, irmãos. O diabo tentou, às vezes, nos tirar de dentro da casa do Senhor, mas Jesus, com a sua maneira de trabalhar, Ele tem nos colocado essas ferramentas. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, para estarmos orando em prol da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, que Jesus venha ter misericórdia de todos nós. Amém? Oremos, Senhor.
Pai querido, em nome do Espírito Santo de Deus, agradecemos ao Senhor mais essa rica oportunidade. Pai, que o Senhor abençoe cada um que esteja assistindo, que as pessoas que estão aqui. Pai, em nome do Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça presente neste lugar, na casa de cada um, Pai. Que os Senhor, eles possam ter ouvido a Tua palavra e possam ter se alimentado da Tua palavra, que assim diz a Tua palavra, que nós nos alimentamos dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda, nos proteja e que todos nós estejamos aqui no domingo para Te adorar e Te agradecer. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Jesus. Amém. Amém? Coloca a sua mão na frente aí, você que está na tua casa, no teu lar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a união e as consolações do Espírito Santo de Deus, ser com todos nós, não só hoje, não só agora, mas para todos sempre. E o povo de Deus diz amém. Amém. Glória a Deus. Nosso culto está terminado, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço por estar conosco aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, a Lani está pedindo oração pelo irmão dela, que ele apresentou melhoras. Ao Wesley, pede oração. Nós já estávamos encerrando, mas nós vamos fazer essa última oração. Eu confio muito na oração dessa igreja. Todas as vezes que nós oramos, que nós clamamos a Deus, a resposta foi milagre. Eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje. Então eu peço a todos, coloque a sua mão para o alto. A todos que estão aí, coloque a sua mão para o alto. Quero pedir para a Lani, que está nos assistindo aí, a Wesley, que represente o seu irmão aí agora, fique de joelho e nós vamos orar por ele. Amém? Deus e Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nessa noite, Deus, nós buscamos a Tua face e a Tua presença, ó Pai, a saber, para profetizar sobre a vida deste jovem, ó Deus, que se encontra em estado de enfermidade, apresentando melhoras significativas. Mas nós necessitamos, ó Deus, do milagre, da restauração. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, segundo aquilo que apraz o Teu coração, aquilo que é a Tua vontade, que o Senhor opere na vida deste jovem, ó Pai, tira dele toda a enfermidade, tudo aquilo que não procede de Ti. Nós profetizamos nessa noite, na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a cura em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Glória a Deus. Então, amados, nosso programa está terminado em nome de Jesus.